As inequações representam uma desigualdade matemática com A, B e C reais e A diferente de zero. Elas, certo, são identificadas pelos sinais maior, menor, maior igual e menor igual. A obtenção do conjunto solução das inequações deve ser determinado de acordo com o sinal de cada função. Para resolvermos uma inequação de segundo grau, devemos igualar a sentença do segundo grau a zero, determinar se existir as raízes da equação e estudar o sinal da função correspondente. Estudar o sinal de uma função é determinar para quais valores reais de x a função é positiva, negativa ou nula. A melhor maneira de analisar o sinal de uma função é através de um gráfico. Quando o coeficiente de A for positivo, A maior que zero, e D for maior que zero, então vou ter duas raízes reais, cortando o eixo do x. X', x duas linhas. Então, aqui, observe que eu tenho uma parábola com cavidade voltada para cima, em que aqui f de x é maior que zero, aqui também, e aqui é o que? F de x menor que zero. Então, o sinal da função é positivo, positivo e negativo. Quando o delta é menor que zero, observe que a parábola não toca no eixo do x e f de x é maior que zero, então o sinal da função é positivo. Quando o delta é igual a zero, observe que x' e x duas linhas, certo? Toca o eixo de x em um único ponto e que f de x é maior que zero deste lado e deste lado, ou seja, então o sinal da função, certo, é que x' é igual a x duas linhas e tudo é positivo. Quando o coeficiente de A for negativo, ou seja, A menor que zero, e o delta for maior que zero, então eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, eu vou ter duas raízes reais, né, e distintas, que estão cortando o eixo do x. Então, aqui vai ser f de x menor que zero, aqui também, e aqui vai ser o que? F de x maior que zero. Então, o sinal da função é negativo aqui, positivo no meio. Quando o delta é igual a zero, ele tangencia, né, o eixo do x em um único ponto, em que x' é igual a x duas linhas, e f de x é menor que zero aqui e aqui. Então, o sinal da função é negativo e negativo. Quando o delta for menor que zero, a parábola, né, não vai tocar em nenhum ponto no eixo do x. E que f de x é menor que zero. Então, o sinal da função é o que? Negativo. Inequações do produto. Sendo f de x e g de x duas funções na variável x, as inequações f de x vezes g de x maior que zero, menor que zero, maior ou igual a zero e menor ou igual a zero são determinadas inequações produto. A resolução de uma inequação produto pode ser feita com o estudo dos sinais das funções separadamente, seguido da determinação dos sinais do produto, f de x vezes g de x, e, posteriormente, identificando os valores de x que satisfazem a inequação produto. Exemplo, determine o conjunto solução da inequação produto. Então, eu posso chamar essa função aqui
de f de x e essa aqui de g de x. Então, vai ser f de x vezes g de x maior ou igual a 0. Determinando os zeros das funções, nós temos aí x ao quadrado menos 7x mais 10 é igual a 0. Então, achei x' ou x1 e x2, as duas raízes, igual a 2 e 5. Quando eu igualo, que é o g de x, né? 6x mais 12 igual a 0, então eu achei que x é igual a menos 2. Estudando o sinal, observe que eu tenho a raiz aqui 2, a outra raiz 5, como o delta é maior que 0, então é 9, né? Então, vai ser o A também é maior que 0. Então, observe aqui que eu tenho o quê? Positivo, positivo, certo? E aqui negativo. Vamos para cá. Nesse caso, o comportamento é o quê? Menos 2. Só que o A é positivo também, né? Maior que 0. Então, aqui é positivo e aqui é negativo. Agora, vamos observar aqui nesse quadro. F de x. Então, eu tenho a raiz igual a 2 e 5. Aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. No g de x, a gente viu que aqui do lado direito é positivo e do lado esquerdo negativo. Então, o que eu quero é f de x vezes g de x. Então, eu tenho 5, o 2 e o menos 2. Só que eu quero o quê, minha gente? Maior ou igual a 0, né? Então, vamos lá. Olha, mais com mais dá o quê? Mais. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. E mais com menos, menos. Só que eu quero maior ou igual a 0. Então, se eu quero maior ou igual a 0, então esse positivo e este positivo é o que vai fazer parte da minha solução. Então, a solução é que x pertence aos reais, tá o quê? Menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2, ou x maior ou igual a 5, certo? E na equação do quociente, considerando f de x e g de x funções de variável x, chamamos na equação quociente desigualdades como essa aí, ó, f de x dividido por g de x maior que 0, f de x dividido por g de x maior ou igual a 0, f de x dividido por g de x menor que 0 e f de x dividido por g de x menor ou igual a 0. Na resolução de uma equação quociente, devemos lembrar que o denominador deve ser diferente de 0 e a regra de sinais é a mesma, tanto para multiplicação como para divisão, no conjunto dos reais. Aqui, outro exemplo. Determine o conjunto solução da inequação quociente. Então, aqui eu posso chamar de f de x dividido por g de x maior ou igual a 0. Então, determinando o zero das funções, f de x é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3 e g de x é menos x mais 2. Quando eu igualo a 0, então obtive duas raízes, né? 1 e 3. No g de x, menos x mais 2 igual a 0, então x vai ser igual a 2. Então, vamos observar o sinal. O A, nesse caso aqui, ó, é negativo, né? Então, com cavidade voltada para baixo, tenho 1 e 3. Então, é negativo, negativo e aqui é positivo. Nesse caso aqui, o A também é negativo, né? Então, eu tenho o comportamento
aqui eu tenho minha raiz, né? 2. Então, aqui é positivo e aqui é negativo. Né? Ó, queremos que f de x dividido por g de x seja maior ou igual a zero. Então, vamos lá. Ó, estudando os sinais 1 e 3. Então, vi que aqui é tudo negativo, negativo e aqui é positivo. No g de x, o 2, né, que é a raiz, tudo do lado direito negativo e do lado esquerdo positivo. Eu vou fazer o jogo de sinais. Menos com menos dá menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Menos com mais dá menos. O que é que eu quero? Maior ou igual. Então, maior ou igual é o positivo. Aqui e aqui. Então, observe que aqui no denominador não pode ser zero, né? Por isso que o 2, aqui a gente colocou o quê? Bolinha aberta no 2. Entendeu? O 2 não é incluído. Então, a solução é x pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual a x, que é menor que 2, ou x maior ou igual a 3. Pronto, minha gente, terminamos por aqui o assunto de inequações do segundo grau. Tchau!